Bem-vindos ao nosso canal Simplificando o Artesanato. Meu nome é Patrícia Sá e hoje a gente vai falar sobre o verniz craquelê. Aqui no meu canal já tem um vídeo, antigo, que eu falo bastante sobre esse produto, tá? Mas naquele vídeo algumas pessoas tiveram dúvidas, né? E me pediram que fizesse mais um vídeo trabalhando com esse verniz. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ele. O diferencial que eu vou trazer hoje é que eu vou aplicar ele em vidro e a gente vai fazer uma decopagem por cima dele, tá bom? Então, vamos lá. No decorrer do vídeo, a gente vai falando mais sobre esse produto que muita gente tem aí dificuldade. E ele é super fácil de usar. Bom, eu já preparei o vidro aqui, tá? Aqui no meu canal tem o vídeo ensinando como preparar o vidro para pintura, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Então, basicamente eu passei o primer, passei uma demão de base acrílica e passei uma tinta na cor vermelha. Eu passei essa cor porque, mediante o guardanapo que eu escolhi, é o que ia ficar mais bonitinho, tá bom? Bom, eu passei tinta PVA, tá? Passei tinta PVA. Essa daqui é goiaba queimada, é uma cor muito bonita, é um vermelho queimado que deixa uns tons bem bonitos aí, tá bom? Então, esse daqui é o fundo do meu craquelado, tá? Agora, eu vou passar o verniz craquelê, ok? E a gente vai falando sobre ele. Uma coisa legal que vocês têm que entender é que o verniz craquelê, ele vai craquelar a tinta que você colocar por cima dele. Ele não vai craquelar o vermelho, por exemplo. Ele vai craquelar a cor que a gente vai colocar por cima, tá? Então, ele é um craquelado que ele fica entre duas tintas. Ó, ele é um verniz grossinho, ele é assim mesmo, tá? E o que que acontece? Com o passar do tempo, conforme vocês vão usando, ele vai ficando mais grosso, tá? Isso é normal também. Então, assim, o que eu recomendo? Comprou, não demora muito para usar tudo, não, tá? Ele tem também num potinho desse tamanho aqui, ó, de 37 ml, tá? Ó, vou pegar com pincel de cerda macia e vou passar uma camada aqui. Ah, essa camada é muito grossa, é muito fina. Não, tem que ser uma camada uniforme, tá? Então, eu não estico, eu não fico esfregando o verniz demais, não. Eu deposito e aplico, tá? Onde tá o segredo aqui? O segredo tá no tempo que a gente tem que esperar para poder passar a tinta em cima, para craquelar, tá? Então, ó, eu venho espalhando com o pincel de cerda macia. Não coloquem muita quantidade, porque o vidro, ele não absorve, tá? Então, se você colocar demais, ele vai escorrer. Então, passo uma camada aí bem bacana, ó. Bem uniforme, bem bonitinha. Hoje aqui tá um tempo gostoso, tá calor, então vai dar o tempo certinho que o produto pede para agir. Se for um dia muito úmido, né, um dia frio, aí vocês vão ter que esperar um pouquinho mais, tá? A gente vai falar sobre isso enquanto a gente espera aqui o tempo necessário para a gente trabalhar com a tinta por cima do verniz. Terminar de aplicar aqui, ó. Eu não fico voltando, tá? Então, chegou aqui, eu não vou repassar, eu deixo como tá. Vou passar aqui embaixo também, que eu vou craquelar aqui embaixo também. Embaixo é opcional, tá? Bom, passei em tudo, certo?
que eu tenho que fazer agora? Aqui na embalagem do produto diz assim, depois que você passa o verniz craquelê, você tem que aguardar de 10 a 15 minutos para vir passando a tinta que vai ser craquelada. Tá? Então, a gente vai aguardar aqui 10 minutinhos, tá bom? A gente vai esperar e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, pessoal, ó, já se passaram 10 minutinhos que eu passei o verniz craquelê, tá? Aqui eu já coloquei no meu pratinho as tintas que eu vou utilizar. Então, eu vou usar 2 tons nesse craquelado. Eu vou usar a PVA na cor palha e a PVA na cor branca. Aí, o que eu fiz? Como a PVA ela é uma tinta um pouquinho mais grossa, eu peguei um pouquinho de água, coloquei aqui e dei uma misturadinha. Porque se a tinta tiver muito grossa, não vai craquelar. Tá? Em alguns lugares vai craquelar, em outras não. Ok? Você pode estar usando também tinta acrílica, tá? Não precisa ser só a PVA. Ó, como que eu sei que já deu tempo? Porque pode ser de 10 a 15 minutos. Quando eu coloco o dedo aqui, ó, e eu sinto que criou uma película. O verniz craquelê ele não pode estar completamente seco, senão a sua tinta não vai craquelar. Então, ó, eu molho meu pincel, venho aqui, ó, com a tinta bem diluída e vou passando bem delicadamente aqui, ó. Eu vou usar 2 tons, então, em alguns lugares eu vou trazer branco, ó. Em outros eu vou trazer o palha, tá? Se você começar a passar e você sentir que tá arrastando o verniz, então ainda não tá completamente seco, tá? E assim, eu passei, aonde eu passei eu não posso voltar com a tinta, porque ele já vai começar a craquelar instantaneamente, tá? Ó, pode ver que ele já tá craquelando. Se eu demoro demais e esse verniz seca, ele não vai craquelar a minha tinta, tá bom? Então, ó, tá vendo? Já tá craquelando, ó, tá? Então, vambora. Você pode usar aqui quantas cores você quiser. Depois eu vou mostrar um outro trabalho que eu fiz numa pinceleira, pra vocês verem que bonitinho que ficou. E pode usar uma cor só também, tá? Como eu vou fazer decopagem, eu gosto de mesclar as cores. Acho que fica mais bonito. Outra coisa também, tá? Ele não é um verniz que ele craquela por igual. Os cracos, eles vão ficar bem aleatórios. Uns menores, uns maiores. Isso é característica desse craquelê. Se você vai fazendo uma peça muito grande, você tem que ser bem ligeiro. Porque se ele passar muito do ponto, ele não vai craquelar em alguns lugares, tá bom? Pode ser que aqui embaixo ele não craquele muito. Porque é o último lugar que eu tô colocando. Como hoje tá bem quente, pode ser que ele já tenha passado um pouquinho do ponto. Mas embaixo não tem problema nenhum, tá? Agora a gente vai guardar um pouquinho,
tá? Dá um tempo para ele craquelar o suficiente, ó, ele já tá abrindo aqui, ó. Tá? Então, a gente vai dar um tempo para ele abrir bem legal e daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, ó, voltando. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Tem um lugarzinho bem aqui, nessa partezinha aqui, ó, que tá um pouquinho ondulado, como se tivesse enrugado. O que que acontece? Se você vai fazer uma caixinha também, isso serve até para MDF, tá? Ó, eu deixei a peça assim para secar, né? Então, o que que acontece? O verniz, ele não tá totalmente seco. Então, você tem que dar uma olhadinha se isso tá acontecendo. Se isso estiver acontecendo, você tem que pegar a peça, tanto pode ser o vidro ou o MDF, e segurar ele na horizontal assim, ó. Tá? Por um tempo. Ok? Ó, porque ele vai enrugando. Tá? Porque ele vai escorrer. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Ó. Como a gente vai fazer decopagem, vai disfarçar bem, né? Mas, ó, aqui, o que que aconteceu aqui? Isso aqui foi legal acontecer. Quando ainda não deu o tempo do verniz estar sequinho pra gente passar a tinta, ele abre dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui pra vocês verem. Tá? Ó. Ver se eu consigo trazer. Ele vai abrir mais, tá vendo, ó? Ele vai abrir mais assim, ó. Tá? Então, o que eu deveria ter deixado aqui? 2 minutinhos a mais, tá? Aqui, ó, no fundo, ele tá abrindo legal. Porque a gente tá com a peça assim, né? Mas isso é normal, tá? Ó. Vou esperar mais um pouquinho. O certo é ele abrir assim. Depois eu vou mostrar uma outra peça pra você. Ele nunca vai abrir igual, por igual, tá? Ele tem esse estilo aqui de craco. Ele vai abrir mais ainda, mas vamos aguardar um pouquinho mais. Aonde ele tá abrindo grande e não tá craquelando muito, é porque o verniz ainda tava muito úmido. Tá? Aí é só esperar mais 1 ou 2 minutinhos. Isso é com o tempo, mas vai ficar bonito do mesmo jeito. Tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para fazer a decopagem. Bom, pessoal, enquanto ele tá lá terminando de secar, que ele demora um pouquinho, eu vou falar mais um pouquinho sobre o verniz craquelê para vocês, tá? O que pode, o que não pode, o que dá certo, o que dá errado. Bom, vocês viram que eu passei tinta PVA por cima, né? Outra tinta que vocês podem usar por cima é a tinta acrílica, tá? Independente da marca, tá bom? Vocês podem usar a PVA ou a acrílica. Lembrando que se tiver muito grossa, só dá uma diluída com um pouquinho de água, ok? Na parte de baixo, antes de passar o verniz craquelê, vocês podem passar qualquer tinta. Vocês podem passar PVA, vocês podem passar tinta acrílica, vocês podem passar Betume Colors, inclusive vocês podem passar tinta metálica, tá? Pode passar esmalte, tinta esmalte, a tinta que vocês quiserem. Porém, em cima do craquelê, né, a gente só pode passar tinta PVA ou tinta acrílica, qualquer cor, tá bom? A tinta metálica, ela não vai abrir, tá? No outro vídeo que eu tenho aqui no canal sobre o verniz craquelê, inclusive, eu acho que eu demonstro, tá? Porque o que acontece? Como a tinta metálica, ela tem um pigmento bem pesado, e a gente não pode diluir essa tinta, porque senão ela perde, né, o brilho, né? Perde o metalizado, a tinta acaba não abrindo, tá bom? Então, só essa metálica
que eu não recomendo que vocês passem por cima, porque não vai abrir. Porém, por baixo, né, no caso onde eu usei o vermelho ali, se vocês quiserem passar o metálico embaixo, pode passar tranquilamente, não tem problema nenhum, tá bom? E vou pedir para vocês, se vocês estão gostando desse vídeo, se inscreve no canal, se vocês estão gostando das dicas, curte o vídeo e deixa um comentário, tá? Que isso ajuda aí pra gente trazer mais conteúdo aí para vocês, tá bom? E pode deixar sugestões. Aliás, o vídeo de hoje foi sugestão do nosso vídeo anterior, que é sobre decopagem, né? Foi uma sugestão colocada lá de decopagem em cima do verniz craquelê. Então, por isso que eu tô fazendo, tá bom? Então, se vocês tiverem algum produto, alguma técnica que vocês gostariam que eu apresentasse aqui, que já não tenha no nosso canal, tá bom? Vocês podem estar colocando aí. E vamos lá. Outra coisa, gente, quando a gente trabalha em vidro ou em plástico, são materiais que não são porosos, né? Então, o tempo de secagem, o tempo da aderência do verniz, da tinta, independente da técnica que você está fazendo, sempre vai ser mais demorado. Porque fica tudo na superfície, né? O vidro não absorve nada. Então, fica tudo na superfície. Então, fica tudo demora mais para secar. Quando a gente seca qualquer coisa com um secador, tá? Quando vocês perceberem que não tá mais abrindo muito aqui esse craquelê, vocês podem finalizar, tá? Com o secador ou soprador, tá? Mas para finalizar, tá? Só no final, quando vocês perceberem que não tá craquelando mais, tá? Não na hora que ele ainda estiver agindo. Aqui no vídeo a gente parou e voltou algumas vezes, então eu vou deixar um tempo aí para craquelar bacana de meia hora, tá? 30 minutos depois que você terminou de passar a tinta, você deixa lá, se o tempo tiver calor, tudo, se não tiver chovendo, nem úmido, nem frio, você deixa lá meia hora, tá? Pode deixar até mais, pra gente poder fazer a decopagem por cima. Deixa para usar secador ou soprador se você tiver muita urgência na peça, tá? O ideal é que você deixe ele craquelar naturalmente. Ó, pessoal, esse aqui eu não digo que é o efeito do verniz craquelê, mas é um dos, porque sempre que eu preparo uma peça, fica diferente uma da outra, tá? Não tem como ser um craquelado certinho, uniforme, igual aos outros produtos que tem, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra peça, antes da gente fazer a decopagem, ó, que é uma das minhas pinceleiras aqui. O pessoal pergunta muito dessa peça, né, quando eu tô fazendo live, principalmente. Ó. Tá? É o verniz craquelê também. Eu fiz no MDF, ó. Tá vendo? É bem parecido. Aqui eu usei um tom embaixo, arandano. Um tom bem escuro, um vinho bem escuro. E aqui em cima eu usei rosa cotton, azul água e amarelo bebê, tá? Usei 3 tons, ó. E cada lado ficou de um jeito, ó. Tá? Ó, aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Aonde o verniz ainda não tava muito seco, ele abriu um pouco mais, ó. Tá vendo? Mas fica bonito também. Tá? É a mesma coisa que eu fiz aqui, é o mesmo processo. Esperei os 10 minutos, a mesma coisa, tá? Só mudei as cores. E agora a gente vai fazer a decopagem igual tá aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Já tem vídeo aí no meu canal sobre dicas de decopagem, 3 dicas sobre a decopagem, como, né, fazer, aplicar a decopagem. Então, eu não vou entrar nesse assunto, tá?
Eu já recortei o guardanapo aqui. Eu peguei esse guardanapo. Ó. Tá? Por isso que eu escolhi o vermelho e o tom de palha. Eu escolhi esse guardanapo aqui, tá? Tirei alguns elementos dele. E vou fazer uma composição aqui, porque depois eu vou usar esse vidrinho para guardar castanhas, ou na geladeira mesmo a gente pode estar usando ele, tá bom? Porque a gente vai finalizar depois com o verniz geral. Bom, aqui eu vou usar a multicolagem. Vou tirar aqui as películas do guardanapo, ó. Vou passar aqui a cola, pouca quantidade, lembrando que o vidro não absorve nada, então eu passo pouca. Ó. Uso plastiquinho ou uso pincel. Como eu tô colocando um desenho pequeno, eu vou usar o próprio pincel, ó. Não vou precisar nem usar o plastiquinho. Mas eu passo cola embaixo, ó. Tô puxando com o pincel, tá? Depois de seco, eu vou passar cola por cima, ó. Tá? Agora eu vou colocar uma folhinha aqui. Agora eu vou vir decorando, tá bom? Lembrando que eu sempre tenho que passar cola embaixo, tá? Aqui desse lado eu vou colocar um outro aqui também embaixo, que eu acho bonitinho. Eu vou colocar bem aqui, ó, onde você achar que você não gostou muito, você pode colocar, ó. Acho que aqui eu vou colocar essa folha. Ó, vou colocar essa folha aqui. Fica muito lindo a decopagem por cima de qualquer tipo de craquelê, né? Eu acho que fica bem bonito. Aqui eu passei cola demais. O que que acontece se eu passar cola demais? Ele pode ser que dê aquela enrugadinha, mas depois que seca, volta ao normal, tá? Então, não se preocupa, não. Mas lembra que como a gente tá, né, trabalhando no vidro, a gente tem que usar menos quantidade. Ai, gente, ó, aqui não saiu as duas películas, ó. Tá vendo o que que acontece quando a gente não tira as duas películas? Ainda bem que eu vi, ó. Saiu uma só, tá vendo? Tava bem grudadinho, ó. Foi falta de atenção, tá? Vamos lá. Não tem problema, a gente vai com delicadeza, ó. A gente consegue com o plastiquinho bem delicado, ó. Passa a cola por baixo de novo, né? E tudo dá certo no final. O importante é ter paciência para que fique bem bonito o seu trabalho. Vamos ver. Vou colocar aqui esse aqui. Eu tô gostando bastante desse aqui. Vamos lá, prestar bastante atenção para tirar as duas películas.
Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? A respeito desse verniz, pode deixar aí nos comentários. E não esquece também de ir lá no vídeo, tá? Algumas pessoas disseram que o vídeo tá com som baixo, mas dá para aprender bem com aquele vídeo lá. Também lá eu fiz em MDF. Por só mais essa folhinha aqui, para ficar proporcional. Eu não costumo pintar aqui a parte do vidro, aonde tem a rosca aqui, ó, tá? Então, eu passo fita crepe, por isso que tá verde, tá? É uma fita crepe, eu passo fita crepe. Essa fita eu gosto muito, é da Grids, é do meu parceiro Grid Brasil, porque eu posso colocar secador, posso colocar soprador que não solta aquela cola, tá? Então, não tem problema. Ó, pra mim já tá bom, tá? Ó. Agora eu vou... Deixa eu ver, aqui não ficou um buraco, não. Mas esse, já que eu já recortei, né? Só mais um. Vamos caprichar aqui. Então, é uma fita bem resistente ao calor, então eu uso bastante nos meus artesanatos, tá? Então, se vocês quiserem comprar lixas e fitas, o preço deles é excelente, tem cupom de desconto, tá bom? Só entrar no site, fazer a sua compra e no final você digita lá Patrícia Sá, que vocês vão ter um descontinho lá na compra, tá bom? Tem muita coisa legal lá. Que facilita muito o artesanato, tá bom? Bom, agora eu vou secar essa cola. Secar essa cola, tá? Vou passar cola por cima novamente, só do papel, tá? Do craquelê, não. Só da decopagem, que eu passo essa cola novamente. Que é para proteger o meu papel, que ele vai receber o verniz depois. Vou retirar aqui, ó. Eu nunca puxo a fita crepe na direção do trabalho, tá? Eu sempre puxo, ó, ao contrário, bem de levinho. Porque se algum pedacinho não secou e eu puxar pra cá, ó, pra dentro, eu arranco o meu trabalho, tá? Então, eu puxo pra fora, ó, sempre pra fora. Sempre pra fora. Secar novamente. E aí, pessoal, eu vou passar verniz geral, tá? Por quê? Eu vou passar verniz geral? Porque ele é um verniz à base de solvente. Eu vou passar uma demão desse verniz com um pincel de pelo. Não pode ser um pincel de cerda sintética, como esse que eu tô usando. Tem que ser um pincel de pelo ou um pincel de espuma.
A Grid tem um pincel de espuma maravilhoso que eu uso para trabalhar com esse verniz. Vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como que eu uso aquele pincel, tá? Ele é fantástico para usar com verniz à base de solvente, tá bom? Então, vocês vão pegar um pincel de pelo, né, de macio, ou esse de espuma, vão passar o verniz, deixa secar. Esse verniz pode secar no secador, se quiser, não tem problema. Mas eu acho melhor deixar secar. E depois vocês podem usar o vidro, pode lavar, tá bom? Usando verniz geral ou verniz vitral também, tá? Vocês podem usar verniz geral, verniz vitral e a laca chinesa. Mas a laca chinesa, ela demora muito para secar e você não pode acelerar a secagem. O verniz geral e o vitral, eles secam mais rápido, tá bom? Pode lavar que não vai sair. Pode ficar tranquilo que não vai sair, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, a tampinha, eu pintei a própria tampinha. Fiz o mesmo processo, primer, base acrílica. Depois pintei com o tom de vermelho. Ó. Tá? E vou passar o verniz geral aqui, ó. Tá aí a decopagem por cima do verniz craquelê. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, deixar um comentário aí e uma sugestão para um próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau!